E para falar sobre o Outubro Rosa, recebemos aqui ao vivo no estúdio a oncologista do HCU, Cláudia Tavares. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo, Cláudia. Boa noite, Larissa, eu agradeço o convite. Boa noite a todos os que nos assistem. Para uma entrevista muito importante. A reportagem falou a questão do diagnóstico precoce. Realmente faz toda a diferença, né, doutora? Sim, quando a gente fala em Outubro Rosa, câncer de mama, a gente precisa lembrar da questão de separar o que é prevenção do que é a detecção precoce, que é o grande ponto da campanha Outubro Rosa lançado pelo Ministério da Saúde. A prevenção, como todos já sabem, isso é repetido muitas vezes, faz-se com evitando obesidade, praticando exercícios físicos. Na questão da reposição hormonal, cuidado com o uso prolongado de anticoncepcionais orais. A mulher na menopausa deve ter o cuidado, se tem história de câncer de mama na família, em fazer ou pensar numa reposição hormonal. Tem os fatores genéticos também, que são 5 a 10%, mas esses casos são os considerados de alto risco, então a gente não deve deixar de pensar também em fatores genéticos, principalmente naqueles que têm mutação do BRCA1 e 2, e os fatores comportamentais, bebida alcoólica, né, a obesidade, como eu já disse, e a alimentação. A alimentação saudável deve ser um ponto de preocupação para todas as mulheres. Com relação à detecção precoce, que é o ponto da campanha Outubro Rosa, nós temos hoje o objetivo de fazer o diagnóstico precoce e o rastreamento. O diagnóstico precoce nós falamos para aquelas pacientes ou aquelas mulheres que apresentam sinais e sintomas suspeitos. Quais são esses sinais e sintomas suspeitos? Nódulo sólido nas mulheres com acima de 50 anos. Nódulo sólido nas mulheres com mais de 30 anos que não desaparece após 2 ciclos menstruais. Nódulo fixo, sólido e com um crescimento contínuo nas mulheres adultas em qualquer idade. A descarga papilar unilateral, normalmente com secreção serossanguinolenta, também chama a atenção. A alteração de pele, quando a gente observa a mama mais inchada, mais edemaciada e a pele fica mais grossa, mais espessa, como uma casca de laranja. A retração de pele, né, deve ser observado também. A alteração no formato do mamilo ou a retração do mamilo. E também nós não devemos esquecer que os homens também devem ter essa preocupação. Nódulo sólido palpável na mama masculina merece atenção e deve ser investigado. Homem, apesar de ter um risco menor de câncer de mama, também tem câncer de mama. Então, esses são os casos para diagnóstico precoce. Quando nós falamos em rastreamento, aí sim, a gente fala basicamente do autoexame e da mamografia. O ultrassom de mama é um exame complementar à mamografia. Com relação ao autoexame, é importante que as mulheres conheçam o seu corpo e que ela tenha a preocupação de avaliar a sua mama 10 dias após o ciclo menstrual. Isso é muito importante, inclusive, né? Exatamente. Não é necessário fazer isso rotineiramente, mas ela deve fazer o autoexame de uma forma que ela se sinta mais à vontade. Uma troca de roupa durante o banho. E chamo a atenção mais uma vez para aqueles sinais. Perceba o volume da mama, o aspecto da pele, se tem alguma retração de mamilo, se a pele tem uma retração, o volume da mama está mais aumentado. Então, é importante conhecer o seu corpo e, nesse caso, procurar imediatamente o seu ginecologista e esclarecer para ele as dúvidas, para que o ginecologista possa realmente pedir os exames necessários. O INCA determina que, para rastreamento, deve ser feito mamografia a partir dos 40 anos até os 69 anos, bianualmente, tá? Para aquelas pacientes que não são alto risco, como eu disse, que não tem alteração, história de mutação genética, em casos de câncer de mama na família.
Então, por que que ele fala entre 40 e 69 anos, o INCA preconiza isso? Porque todos os países europeus, né, que têm a mesma campanha de rastreamento precoce, eles viram que a mamografia ela é mais efetiva nessa fase, que é onde há um risco maior da doença aparecer. Ou seja, na fase entre 40 e 69 anos, é realmente a chance, pensando na população feminina como um todo, que a gente tem de diagnosticar os tumores de mama mais precocemente, em estágios mais iniciais, e com isso garantir a chance de cura, tá? Porque, como foi dito pela médica na reportagem, os estadios iniciais tem casos que a gente garante mais de 90% de chance de cura. Nos outros casos, estadios mais avançados, a gente não fala mais em cura, a gente fala em aumento de sobrevida sem doença. O termo técnico que nós utilizamos é aumento de sobrevida livre de doença e qualidade de vida. Essa é a grande questão. Então, é importante a campanha do Outubro Rosa para conscientização de todas as mulheres. E chamo a atenção, prestem atenção no seu corpo, olhem mais para vocês, para suas mamas, porque ela dá o sinal, na maioria das vezes, né? E não esqueçam, a partir dos 40 anos, realmente de procurar o seu ginecologista para que seja feito o rastreamento, né, para a detecção precoce do câncer de mama, a partir dos 40, com uma mamografia bianual, conforme recomenda o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão oficial do Ministério da Saúde. Então, doutora, qualquer alteração no corpo, né, não só na mama, né? As pessoas, a gente tem que ficar atento a qualquer alteração no nosso corpo e estar sempre atento a ir ao médico, fazer check-up. Sim. Para ter esse diagnóstico precoce, fazer esse rastreamento de qualquer doença. E eu chamo a atenção que é importante também, e parabenizo o governo de Minas Gerais por essa iniciativa. Por quê? Porque não basta só oferecer a mamografia. O serviço público precisa dar condição para essa paciente com a mamografia suspeita na mão chegar rápido, né, ao ginecologista, ao mastologista, para que seja realizada a biópsia para a confirmação ou não da doença neoplásica, no caso, o câncer de mama. Então, é importante, porque só assim nós vamos realmente curar mais mulheres, né, e evitar um gasto grande por parte da saúde pública, né, tratando as mulheres de uma forma que não é tão efetiva, pensando que a gente não vai ter cura, e sim aumento de sobrevida, mas muito mais caro, com tecnologias e tratamentos quimioterápicos extremamente mais caros. E o número de câncer de mama só aumenta, inclusive, né? Sim, a estatística do INCA para o triênio, 2023 a 2025, é 73.610 novos casos. Isso dá em torno de 66,5 casos novos a cada 100 mil mulheres. Nossa, é muito alto esse número. Por isso, tão importante o Outubro Rosa para essa prevenção, esse diagnóstico, mas também continuamente, né? Esse exame tem que ser feito, como você disse, né, doutora, todos os anos, né? A sociedade, nós, apesar do INCA nos orientar ou ter essa orientação, esse cuidado de entre os 40 a 69 anos de idade, fazer a mamografia a cada 2 anos, a gente tem a tendência de fazer essa mamografia e orientar as mulheres a fazer isso anualmente, porque aí a gente consegue rastrear o maior número de casos suspeitos e com uma chance muito maior de fazer o diagnóstico precoce e curar essa paciente. Exatamente, por isso é importante essa frequência, né? As visitas ao ginecologista e a todos os médicos também. Sem dúvida. Abaixo dos 40, nós só recomendamos, porque eu disse, em casos de alto risco. Então, para ficar claro para os nossos telespectadores, a gente recomenda abaixo dos 40,
né, a partir dos 35, essas mulheres alto risco são aquelas que têm história de câncer de mama na família de primeiro grau, com mutação genética. Apesar de ser 5 a 10% de todos os casos, quando isso acontece, elas têm um prognóstico pior. Então, a gente recomenda baixar isso abaixo dos 40 anos para essas mulheres consideradas alto risco. Isso mesmo. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu vou deixar o espaço aberto para o seu recado final dessa conscientização neste mês, nesse Outubro Rosa, doutora. Hoje o meu recado eu vou repetir o que eu disse durante a minha fala, para todas as mulheres. Prestem atenção em si, no seu corpo. Se toquem, Tira, né? 5, 10 minutos, toquem a sua mama, olhe o volume, veja como está a característica do mamilo, do volume mamário, preste atenção na espessura, na textura da pele da mama. Olhe um pouco mais para você, se toque, se conheça. Hoje é importante cada vez mais, diante de toda esse espaço que a mulher ocupa em todas as áreas, cada vez mais presentes, é importante que a mulher se conheça também. Não só como profissional, mas como mulher, como gente. Não deixe de se olharem, não deixem de prestar atenção em vocês, mesmo que os dias e a profissão ocupe muito tempo. Não deixe de olhar, faça o seu exame de mamografia a partir dos 40 anos, procure o seu ginecologista, converse com ele, esclareça todas as suas dúvidas. Essa é a diferença entre você ficar curada por ter tido um câncer de mama ou apenas aumentar o seu tempo de vida. Ou diferença entre vida e morte. Também. Infelizmente. Infelizmente. Diferença entre vida e morte, isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista e por todas as informações aqui pra gente. Obrigada a você, Larissa. Muito obrigada e até a próxima aqui no nosso jornal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. E o nosso informativo fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã.